Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News. A gente recebe agora Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Sempre muito bem-vindo, professor, à nossa programação. Bom dia para você. Bom dia, Paulo. Prazer conversar com vocês hoje. Prazer é nosso. Professor, quero repercutir contigo as falas ali de Lula sobre a Venezuela, inclusive o presidente do Brasil discordando ali com a declaração do partido dele, do PT. Como você avalia, de fato, o impacto dessas divergências internas dentro de partido, né, dentro do partido político dele, com ele próprio, sobre a política externa, especificamente que consequência isso poderia ou pode ter, né, ali para a credibilidade internacional do Brasil? Veja, né, Paula, embora o Partido dos Trabalhadores tenha ali uma posição com relação à questão, o fato é de que a decisão é uma decisão do Executivo e não necessariamente do partido. Então, o que nós vemos é que, e aqui eu acho difícil, não é? É justamente a questão de uma tentativa de interferência dentro de um cenário político doméstico, que é o caso da Venezuela. E a dificuldade que existe nesse processo todo é, de fato, convencer não somente Maduro, mas as elites locais a aceitarem qualquer tipo de mudança no resultado eleitoral. Essa é uma decisão difícil, complexa e que, de alguma forma, deve ser aí gerida com muito cuidado, porque o grande desafio, Paula, não é somente aí a tentativa de realização de novas eleições, mas é todo o impacto que isso pode ter na questão do próprio Estado venezuelano, que já é ali, em muitos aspectos, um Estado falido em razão da incapacidade de atender às demandas da população e do empobrecimento coletivo do país. Então, obviamente que Maduro sempre vai achar isso como uma tentativa de intervenção nos assuntos domésticos do país, e isso é complicado porque justamente nós não sabemos ainda qual é o que pode acontecer se eventualmente Maduro endurecer na política que ele vier a adotar. Então, isso é uma... como ele disse, né, qualquer situação eventualmente pode levar a um banho de sangue e a comunidade internacional, mesmo o presidente Lula, tem que tomar cuidado justamente para impedir que o pior aconteça na Venezuela, apesar da situação já ser catastrófica. Professor, muito bom dia, é um prazer estar falando com o senhor ao vivo na nossa programação. Lula ainda falou outras coisas sobre a Venezuela. Disse que não é ditadura, mas um governo com viés autoritário. Não é uma ditadura como a gente conhece tantos nesse mundo. Aí eu queria saber a opinião do senhor, como o senhor interpreta a validade e as implicações dessa fala do Lula no contexto internacional como um todo, já que a gente vê que outros países estão apostando no Brasil como o país que tem condição aí de intermediar ou de ser essa fonte de diplomacia para tentar resolver essa questão com a Venezuela sem precisar de uma intervenção ou algo um pouco mais radical, e ao mesmo tempo vendo que o Lula uma hora fala uma coisa, outra hora vai para o outro lado, outra hora fica em cima do muro. Está faltando uma posição um pouco mais definida, um pouco mais clara e objetiva a respeito disso? A gente lembra, e o senhor apontou muito bem sobre isso também, do tempo que está levando. As eleições foram no dia 28 de julho. Então, veja só, não é? E aqui é importante a gente enfatizar isso. O presidente Lula já disse no passado que ele é um camaleão ambulante. Né? Então, mudanças podem acontecer nesse processo todo. Em relações internacionais, a gente vê isso ocorrendo o tempo inteiro. É só nós nos lembrarmos que os Estados Unidos da América, que são contrários a Maduro, por uma época, quando tinham necessidade da questão do petróleo, optaram ali por reduzir as sanções que estavam sendo impostas à Venezuela. Então, esses interesses mudam de acordo com a necessidade dos países. Agora, o Brasil perdeu, a possibilidade de ser um mediador importante já há muito tempo. Não é? O apoio ao regime chavista e madurista não começou hoje, começou já na época do presidente Fernando Henrique, quando se notava na atuação de Chávez um viés autoritário.
Então, o que nós vemos nesse processo todo também é que a democracia, em muitas partes do mundo, tem sido abusada justamente em razão da manipulação do voto, não é? Então, esse é o grande desafio que nós enfrentamos hoje em dia, quando nós analisamos a questão democrática, que é justamente esse fato de que o eleitor pode ser manipulado, ou seja, por fake news, ou seja, por um sistema eleitoral claudicante que apresenta problemas de legitimidade, de legitimação, e que, de alguma forma, fazem com que alguns políticos venham a ser eleitos e reeleitos no processo histórico. Isso leva aí a casos como a gente teve no Zimbábue, que o presidente teve 99% quase da votação num certame eleitoral. Então, infelizmente, este é um dos defeitos, este é um dos problemas que a gente tem observado. E não é de hoje, né? A gente já sabe do voto de cabresto, toda aquela história que o próprio Brasil enfrentou e que também enfrenta com relação até ver, muitas vezes, a legitimidade, às vezes, um processo eleitoral, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e outras partes do mundo. O que nós temos na Venezuela é um regime político que não respeita as liberdades democráticas, como nós temos observado, que atropela, muitas vezes, a questão dos direitos humanos e que também, de alguma forma, tem sido aí, tem recebido o apoio na sua atuação no Brasil, inicialmente. Isso prejudica verdadeiramente o processo de liderança do Brasil na região. Então, é difícil para o Brasil tentar aí tomar as rédeas, mas a gente já viu que, dependendo da postura, nós temos problemas em cada uma delas. Se o Brasil apoia a Venezuela, é problemático com relação ao questionamento da legitimidade democrática no Brasil, e se é contrário, nós vemos que também pouco acontece, como ocorreu durante o governo Bolsonaro. Então, o fato é de que a pressão internacional pode aumentar, mas com muito cuidado para que a Venezuela não se transforme ali num banho de sangue, como o próprio Maduro previu, e como ele previu no passado e como ele disse. Professor Marcos, tudo bom? Tudo certo? Bom dia, Marcos. Prazer falar contigo.